boa tarde a todos. Me chamo Luan, sou engenheiro da Decorite e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que até então não é tão citado no nosso mercado de construção civil em geral, sobre o desempenho térmico das edificações. Principalmente no setor nós construção a seco, a gente sempre cita o steel frame, né, o wood frame, com suas inovadoras, desempenho térmico, acústico, superior à alvenaria. Só que a gente precisa realmente entender alguns requisitos de desempenho para poder otimizar mais sobre esse conceito. E a gente da Decorite tem essa ideia de impactar de forma significativa o nosso setor da construção. E é um assunto muito importante que nem sempre é citado, que é a questão térmica, né? O conforto térmico de uma edificação. Então, já inicialmente, o que é o conforto térmico? É aquela necessidade de a gente se sentir bem naquele ambiente. Envolve questão do clima, temperatura, umidade e ventilação. Nós estamos num ambiente, o usuário está num ambiente, ele sente bem naquele local. Não está suando, sentindo calor, não está sentindo frio nem nada. Se sente bem naquele local. Geralmente a linha de temperatura fica entre 22 a 24 graus Celsius em média. Desempenho térmico o que seria? A capacidade da edificação em manter a sua temperatura interna. Ou seja, se lá fora está muito quente, aqui está nesse conforto térmico. Ou lá fora está muito frio, aqui a gente mantém a nossa temperatura estável. Isso que as normas têm buscado sempre poder otimizar o desempenho da parede. Manter sempre a temperatura interna estável, sem tirar o conforto do usuário. Existem normas também no Brasil que já regulamentam esse tipo de situação. Tem norma de desempenho aqui em 575, parte 1 cita bastante, tem requisitos de desempenho, e a 15220, especificamente na parte 3, tem as zonas bioclimáticas. O que seria a questão da zona bioclimática, as famosas EBs? Norma 15220, parte 3, existe um mapa de desempenho do nosso país. Cada região é dividida em microclimas, com situações como ventilação, umidade, muito calor, muito frio, especificamente daquela região. Antigamente, até ano passado, existiam 8 zonas bioclimáticas. Com o advento da norma, com o advento de novos estudos da área, mudou para 12. E a tendência futuramente aumentar para 16 ou até mesmo para 20. Inicialmente foi baseado nas cartas de Givoni, foi um estudo que um engenheiro desenvolveu no mundo inteiro sobre a questão do clima do local. E qual que é importante a gente provavelmente entender qual região a gente está construindo, entender o clima da cidade. Por exemplo, tem regiões muito frias no país que a edificação vai ter um desempenho diferente de uma região muito quente. Existe também situações de simulação computacional. Existe programas, softwares, que a gente consegue colocar o projeto, fazer uma análise dele baseado no clima, para a gente poder otimizar o desempenho da minha edificação. O que as normas elas solicitam de desempenho? A norma de desempenho ela tem alguns requisitos sobre zonas, aqui está um pouco desatualizado, mas a gente pode entender ainda o quesito de desempenho, ou seja, tramitância térmica, que eu vou citar mais futuramente o que é. A gente tem tanto para a parede, conforme zonas, quanto até mesmo para a cobertura também. Cada cobertura tem o seu requisito específico de desempenho. O importante também a gente tem sempre que levar em consideração é a questão de pintura, a gente chama de absortância térmica. Pinturas escuras vão absorver mais calor que pinturas mais claras. Por isso que a gente vai projetar, precisa analisar na norma também o que ela tem recomendado nesse tipo de requisito. Regiões muito quentes, uma pintura mais clara, regiões muito frias, pode ser utilizada uma pintura um pouco mais escura. A gente provavelmente poder entender um pouco mais o tipo de zonas bioclimáticas de cidades, eu trouxe 3 comparativos entre algumas cidades distintas. Curitiba, por exemplo, que é a cidade que eu moro, existe aqui essa região azul, a gente chama de zona de conforto, que nem citei anteriormente, é aquela zona que a gente se sente confortavelmente naquele ambiente. Curitiba, a zona ZB1M, que é uma região muito fria. Temos Salvador, Bahia, que é região muito quente. Existe a zona de conforto também, mas durante o ano, ela fica parte do ano dentro dessa zona, ou seja, o usuário fica confortável dependendo do horário do ambiente. E São Paulo, região que a gente está também, tem situações que ela está dentro da zona de conforto, mas tem situações que ela não está. O que a gente pode dizer em relação a esse tipo de gráfico? Cada cidade tem a sua situação diferente de clima. Para a gente poder atender essa variação climática para chegar na zona de conforto, precisa projetar uma edificação para chegar nesse requisito. Por isso que, por exemplo, projetar uma edificação em Curitiba vai apresentar o mesmo desempenho térmico em Salvador de São Paulo. Curitiba precisa que o calor dentro do ambiente fique retido, não tem essa troca térmica. Salvador, por exemplo, é diferente. Com o calor gerado internamente, troca termicamente mais rapidamente para o lado de fora. Ou seja, lá fora está quente, aqui dentro tem que estar frio em Salvador. Curitiba é inversamente proporcional. Se dentro está quente e lá fora está frio, tem que manter essa estabilidade.
Você nunca deve seguir um projeto por o Brasil inteiro. Tem que analisar a nossa situação conforme o tipo de cidade. E qual que é a importância de a gente poder entender o bioclima da região? Somente a gente projetar a notificação baseada no bioclima, como eu citei anteriormente. Cada cidade tem suas particularidades de desempenho climático. Entender os materiais que a gente está aplicando, nem sempre o material a gente considera bom, termicamente vai ser eficiente, dependendo da cidade, da situação, do clima dele aplicado. E também as normas também possuem estratégias de sombreamento, ventilação, enfim, tudo vai te ajudar a projetar de forma corretamente. Por exemplo, em Curitiba, eu posso usar aberturas maiores para o calor poder entrar. Salvador, por exemplo, que é mais quente, a abertura é menor, o calor realmente não poder entrar. Porque a gente realmente precisa entender. Região muito quente, tipo de abertura, tipo de ventilação é diferente da região mais fria. Envolve também aquecimento, resfriamento, aquecimento passivo. Existe algumas estratégias que a norma de desempenho a gente indica sobre isso. E acima de tudo, a gente entendendo o bioclima, entendendo os materiais de edificação, vai conseguir ter ótimo custo-benefício da minha edificação, a médio e longo prazo. Economia de água, economia de luz, enfim, as economias que a gente sempre cita na construção a seco, mas nem sempre é colocado à prova quando a gente não especifica corretamente os materiais. Já no quesito de invólucros, né, a gente chama de fachadas, eu trouxe aqui 3 exemplos principais utilizados na construção a seco. Sistema DEPS é uma placa cimentícia com base coat, bem utilizado. Sistema APES, uma placa ou cimentícia, ou um USB ou uma glass mat, com um EPS, material térmico na superfície, ou XPS, mapa de desempenho térmico, e o painel CIP, que é uma tecnologia muito mais avançada para desempenho térmico. E a alvenaria, que é o principal concorrente, o pessoal está acostumado. O valor de U a gente chama de condução térmica, transmitância térmica. É o tanto de calor que passa por metro quadrado de parede. Imagina assim, tem uma fachada, o sol está batendo e esse calor está entrando para dentro da minha edificação. A alvenaria passa 2,61, a fachada DEBS, a comum, 0,85, o EBS 0,67, painel CIP 0,30, 0,40, ou seja, quase nada de calor passa para dentro do meu ambiente e com situações em regiões frias, por exemplo, o calor gerado internamente naquele local, vai ter essa troca térmica para o lado externo. A gente tem uma ideia na questão de bioclima. A norma de desempenho solicita em 6 zonas, o mínimo do valor do U tem que ser 2,60, 2,75 ou 2,50. Se a gente usa uma pintura clara, vai para 2,75. Uma pintura escura, 2,50. Se usar uma pintura escura na alvenaria, ela não vai passar nesse requisito aqui, de desempenho. Se usar uma pintura clara, o steel frame, tanto o steel quanto o DEBS, vai passar tranquilamente. Mas para desempenho de fachadas, construção a seco como um todo é o mais recomendado para o tipo de aplicação. A gente realmente quer ter uma máxima eficiência na nossa edificação. E não é somente fachada, a edificação não é somente composta de fachada. Temos vidros, temos coberturas, temos também pinturas reflexivas. Todo o conjunto realmente é necessário para a gente poder otimizar o máximo possível na nossa edificação. Não adianta fazer uma fachada muito boa, se que o meu vidro também, ele é fino, não tem uma troca térmica adequada, assim como a nossa cobertura também. Existem vários materiais que a gente realmente precisa entender para poder otimizar da máxima forma possível nossa edificação. E por que a gente realmente tem que entender os materiais? Porque nem sempre o material vai ser adequado para determinado tipo de zona climática. Por exemplo, o imenso vapor dos materiais. Regiões muito úmidas, precisa ter essa respiração da parede, uma troca de vapores. Os materiais com baixa fração dimensional e envelhecimento. Regiões muito quentes, que tem o sol agride bastante, a tendência do material é sempre envelhecer rapidamente. O material com boa eficiência, um bom desempenho, vai permitir uma boa durabilidade da minha edificação, nosso VUP, vida útil da edificação. Pintura também é importante realmente entender, dependendo da zona, que eu citei. Região muito quente, pintura clara, região muito fria, pintura escura pode influenciar nesse quesito. E também a gente usar o material correto para o ambiente correto e a manutenção periódica preventiva também, sem fazer manutenção, que as normas também elas solicitam. Por fim, só questão de anomalias que pode acontecer se a gente realmente não entender da zona especificada de forma incorreta. A gente tem, por exemplo, pontos térmicos, região muito quente vai ter uma entrada de calor mais elevada para o ambiente, pois que existem edificações de steel ou de wood frame que tem um calor muito grande internamente, porque gera a ponte térmica, o calor passando pelos materiais. Temos as fissuras de trinques, o material dilata bastante, o material utilizado num local que não é adequado para ele. E o efeito ghost, tracking, fantomas, mapeamento, que quando o perfil fica todo marcado na edificação. Tem a ver com a troca térmica, com a inércia térmica, o material uso incorreto. O uso da membrana hidráulica é importante e a permanência dos materiais.
Pode ser uma anomalia, uma patologia que acontece na fachada, a gente precisa entender. Você fala do material ou fala do distúrbio bioclimático. Se você realmente entende do projeto, estuda ele de uma forma adequada, vai conseguir mitigar ou neutralizar esse tipo de situação. Então é isso. A gente fica à disposição, qualquer dúvida, informação. Como eu comentei, nós da Decorate tem esse intuito realmente de impactar o mercado de construção, fazendo boas práticas, conhecimento e estudos que a gente possa, de uma forma, agregar para o nosso setor. Isso. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Luan, quando a gente tem uma obra que ela apresenta efeito Ghost, sim, quais são as possíveis correções, né? Sejam elas definitivas, paliativas, que a gente pode proceder na obra? Sim. Primeiro a gente precisa fazer uma anamnese da edificação, entender tudo que foi aplicado, utilizado em materiais, realmente para poder entender o que foi executado. Se foi erro do projeto, erro de material, erro de execução. Se a gente verificar que teve tudo certo, projeto, execução em tudo, a gente vai ver os materiais. Geralmente a pintura ela tem um poder muito importante na fachada. Se ela não respira, não tem uma boa permeância de vapor, ela vai causar esse efeito tracking dele, ou ghost. A gente pode simplesmente trocar a pintura, raspar ela e aplicar uma pintura permeável a vapor. Tem situações que você não usa membrana hidrófuga, simplesmente não colocou. A gente tem que tirar a estrutura dos materiais, aplicar a membrana e corrigir. Mas se está tudo certo, pintura permeável ou a membrana permeável, ainda assim acontece isso, tem um problema a gente chama de capacidade térmica da parede. Está aquecendo, respirando muito, ou perdendo essa eficiência muito rapidamente. A gente tem que partir para um material térmico para poder neutralizar a fachada. E aí vai partir para o sistema APES. A gente vai tratar a parede, colar o APES, fazer a pintura, o negócio vai estar corrigido. Mas tudo tem que ser tudo, a gente chama de análise, tudo histórico da edificação, entendeu? O projeto, os materiais, entendeu? O bioclima também da região, a gente para poder entender que a causa e a gente der uma profilaxia, que é a correção do problema. Obrigado. Isso. Mais perguntas, alguma coisa? Isso. Então, realizou. No tempo. Obrigado a vocês, é claro. Atenção.